Segunda característica do discipulado de Jesus: exige prudência para saber se vai até o final ou não. Dos versos 28 aos versos de número 30, nós podemos ver Jesus usando uma parábola para atingir os seus ouvintes. As torres, antigamente, era usada para uma variedade de coisas. Eram feitas para fins agrícolas, por fazendeiros, para guardarem mantimentos e ferramentas. Eram feitas casas, eram feitas, reis mandavam fazer torre para vigiar se vinham outras nações conquistar a sua. Portanto, torre era uma coisa comum a todos os judeus, fosse torre pequena, média ou grande, era uma coisa muito popular. Mas o X da questão está em que aquele que começava uma construção e não terminava, ele era zombado pela sociedade. Veja o verso de número 29, as duas últimas palavras. Zombem dele. Portanto, na cultura judaica, uma cultura que dava extremamente valor à honra, ser zombado era uma coisa muito vexatória. E o que Jesus quer mostrar aqui, aquela grande multidão que estava seguindo ele, é que, se vocês quiserem me seguir, primeiro, sentem-se, calcule e veja se vocês têm condições de ir até o final ou não. Vejam se vocês têm condições de ir até o fim ou não. E eu tenho certeza que Jesus disse isso, pelo menos baseado em dois motivos. Que, primeiro, Jesus alertou aquelas pessoas porque eles sabiam que aquelas pessoas estavam seguindo ele pelo oba-oba. E não verdadeiramente por ele e pela fé. Segundo motivo, essas mesmas pessoas, ou boa parte delas, foram as mesmas que em Jerusalém gritaram: crucifica-o. Por isso, Jesus estava dizendo: sentem-se e calcule se vocês têm condições de ir até o fim ou não. Porque o que eles tinham na mente de Jesus era totalmente diferente do que Jesus era na realidade. A terceira lição que podemos tirar desse texto é que, no Brasil, por volta de 1950 a 2000, aqui no Brasil realmente existia um avivamento. Nós passamos por um avivamento e isso foi muito bom. No entanto, algumas igrejas e alguns pastores, isso aqui é uma leitura histórica que eu estou fazendo, esqueceram de incutir na mente da igreja e dos convertidos o valor do discipulado e o quanto pode custar seguir a Cristo verdadeiramente. Portanto, ao longo desses anos e na nossa época, nós podemos ver pessoas e mais pessoas que entram e saem da igreja, que entram e saem com a maior facilidade. Isso é falta de uma base de saber que o discipulado demanda muita coisa da nossa vida, às vezes até mesmo a nossa vida. Por isso que às vezes as pessoas se afastam da igreja, principalmente com esse negócio aí de teologia da prosperidade, teologia de não sei de quê, que o céu é aqui na terra, e quando a realidade chega, é diferente, né? Quando a pandemia chega, você perde familiar, como eu perdi o meu avô.
Quando você vê a prosperidade não acontecendo, você pensando que o céu vai vir para a terra, aí as pessoas começam a sair da igreja. Não sabe realmente o custo do discipulado. É alto. Aqui eu quero também contar outra experiência particular. Não vou dizer a igreja, nem o lugar, nem o nome da pessoa, mas eu frequentava um determinado lugar. E quando eu chegava lá, eu tinha uma menina que sempre eu encontrava ela chorando. Sempre encontrava ela chorando. E quando foi uns 3 ou 4 encontros seguidos, eu me perturbei e eu fui saber o que era que se passava com ela. Mas, minha filha, acontece alguma coisa? Eu posso lhe ajudar? Eu posso orar por você? Você sempre parece triste, chorando. Ela disse, não, é porque na faculdade eu sou rejeitada, eu sou perseguida, ninguém quer fazer trabalho comigo, porque eu sou crente. Também não vou citar o nome da faculdade, não, nem precisa, né? Mas é real. Pessoas, às vezes, são discriminadas, perseguidas, apenas por dizer que são crentes. E daí as pessoas já deduzem 1000 coisas. Por isso que Jesus está alertando aquelas pessoas, aquelas multidões que o seguiam, calcule, veja, se vocês têm condições de pagar o preço, pois o preço do discipulado é alto. Agora aqui eu quero deixar uma coisa bem clara para que não fique nenhum mal entendido, porque no discipulado às vezes a gente sofre tanto, às vezes acontece tantas coisas, que muitas pessoas às vezes confundem se a salvação é pela fé, é pelas obras, ou pela fé juntamente com obras. Eu queria deixar bem claro aqui, a salvação ela é somente pela fé, mas a verdadeira fé, ela gera frutos e obras. Quando nós lemos 1 João, capítulo 2, versículo de número 6, 1 João, capítulo 2, versículo número 6, vai dizer assim, aquele que diz que está em Cristo, deve andar como ele andou. Aquele que diz estar em Cristo, deve andar como ele andou. E, consequentemente, quem andar como Cristo andou, será perseguido, se não da mesma forma, de forma muito parecida como Cristo foi. 2 Timóteo, capítulo de número 3, dos versículos 1 ao 12, você pode ler quando chegar em casa, mas especificamente o verso 12, vai dizer assim, aqueles que querem viver uma vida piedosa em Cristo serão perseguidos. Então a salvação é somente pela fé, ponto. Mas a verdadeira salvação, ela vai gerar obras e frutos. E consequentemente, pessoas que andam em retidão, pessoas que andam em santidade com Cristo, vão ser perseguidas. Seja na esfera intelectual, seja na esfera emocional, seja na esfera física. Se você for para uma faculdade, você pode ser perseguido na esfera intelectual. Se você sair do Brasil e ir para o Afeganistão, China ou Coreia do Norte, você pode sofrer perseguição física, pagando até com sua vida. E em outros lugares você pode ser até perseguido emocionalmente, com pressões e daí por diante. Mas se você quiser viver uma vida piedosa, você vai ser perseguido de alguma forma. Não se preocupe, eu lhe garanto. E aqui eu passei uma experiência também muito interessante, Tem um determinado interior aqui que os jovens juntavam mutirões e iriam evangelizar. E no final da tarde, várias pessoas diziam que tinham se convertido, se chegado a Cristo e tal. E um senhor, quando chegava lá, que começava a falar para essas pessoas o que era de fato o evangelho, muitas iam embora.
E aí os jovens ficavam, mas esse cara sempre acaba aqui com evangelismo. E aí os jovens chegaram no pastor e disseram, pastor, esse homem toda a vida bota o povo para casa. Aí o pastor disse, não, meu irmão, é porque vocês fazem o chamado e ele mostra a realidade da vida cristã. É diferente.